1 Coríntios, no capítulo de número 11. 1 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do verso de número 17, que tem um subtítulo que diz assim: dissensões nas ceias de irmãos e o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Então, esse subtítulo ele fala aqui que realmente havia dissensões nas ceias dos irmãos e o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Amém? Quantos estão na igreja, digam amém. 1 Coríntios 11, a partir do verso 17. Todos amém? E assim diz a palavra do Senhor. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os quais nada têm? Que vos direis? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examinai, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não os ajunteis para a condenação. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eis aqui, Senhor, a Tua palavra. Pai, que nessa manhã, nesse início de tarde, Senhor, que o Senhor tire, Pai amado, do nosso meio todo e qualquer tipo de dúvida, Senhor, com relação ao Teu querer e à Tua vontade, diante da Tua Escritura, Pai. Que nessa manhã, nesse início de tarde, onde nós estamos celebrando, Senhor, a morte e a ressurreição do Mestre, que através das Tuas Escrituras, que a tábua do nosso coração esteja aberto para recebê-la, e o Senhor fale conosco, para a honra e glória do Teu nome. Digam amém. Graças a Deus. Amados, a verdade é que esse tema é um tema ainda, eu não vou dizer complexo, mas é um tema ainda, ainda existe um tabu grande com relação à ministração, com relação ao modo
de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, porque verdade é que muitos, quando tratam esse tema da Santa Ceia do Senhor, alguns parece que esquecem, né, de todo o contexto com relação a esse tema e se atém apenas a alguns versículos, né? E é por isso que existem muitos no nosso meio que ainda estão fracos, doentes, e outros morrem prematuramente. Uma morte espiritual. Porque verdade é que, pela falta da inobservância da palavra, da compreensão da palavra, eu me torno muitas das vezes escravo diante daquilo que o homem acha saber. É como a própria Bíblia diz a respeito de um povo chamado Bereano. Era um povo que consultava as Escrituras diante de tudo aquilo que era dito. Hoje nós estamos aqui, com a mesa do Senhor posta aqui. E eu costumo dizer que essa mesa não pertence a mim, pastor Diego, não pertence ao pastor Ossino. Essa mesa não pertence a você, essa mesa pertence ao Senhor. E por essa mesa não pertencer a mim, por mais que eu hoje aqui, na ausência do pastor Ossino, eu tenha a responsabilidade espiritual diante da igreja de ministrar a ceia aos irmãos, mesmo assim eu não tenho a autoridade de dizer quem pode e quem não pode participar da mesa, porque a mesa não é minha. A responsabilidade que me cabe é informar aos irmãos qual é o sentido da ceia. O porquê de nós estarmos aqui nessa manhã celebrando, e daqui a pouco nós vamos comer o pedacinho de pão e tomar o pedacinho de suco. A Bíblia diz aqui, a partir do verso de número 17, de 1 Coríntios 11, que o povo não estava entendendo esse motivo, não estava entendendo o que estava acontecendo como esta manhã. O povo não estava compreendendo, não compreendia o que nós estamos aqui nessa manhã celebrando. O povo estava indo para uma comunhão como essa, com fome. É como aquela festa que muitas das vezes a gente sai, a gente parece ficar 2 dias sem comer para chegar na festa e arrebentar na comida. Muitos estavam indo para a celebração da ceia, da Santa Ceia, cheio de fome, sem compreender o sentido real, o sentido espiritual do momento, da celebração. E aí nessa manhã, nesse início de tarde, e eu vou tentar ser o mais sucinto possível, a gente vai compreender o porquê de muitas das vezes da inobservância, da falta de compreensão da palavra, por que a gente se abstém daquilo que é a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que nós participemos da ceia. Essa é a vontade de Deus para a minha e para a tua vida. Independente de toda e qualquer circunstância, independente de toda e qualquer situação que você esteja passando, independente se o teu pecado, se você acha que o teu pecado é maior que o meu, ou o meu é maior que o seu. Porque se tem uma verdade é que não existe pecadinho nem pecadão. E se for colocar pecado em jogo, nem eu posso cear. Porque pode ser que você olhar para mim e você não consiga enxergar pecado, como eram os fariseus. Os fariseus eram pessoas irrepreensíveis. Você não conseguia achar erro, mas por dentro, uma vida cheia de pecado, um coração totalmente pecaminoso, uma mente e um coração totalmente corrompido. E é por isso que Jesus, quando veio, ele veio tratar essa questão do interior. E é por isso que quando ele tratou os fariseus, ele disse, tu és um sepulcro caiado, tu é bonito por fora você é irrepreensível, por fora vocês são irrepreensíveis,
mas por dentro vocês são podres. Então, pela inobservância, pela falta de compreensão da palavra, muitos de nós, muitos irmãos nossos, até hoje, não fazem parte da mesa, por não compreender esse momento. Naquele tempo, nesse tempo aqui, descrito na palavra, muitos estavam indo para a Santa Ceia com motivo de encher a barriga, porque naquele tempo, a ceia, apesar de que aqui na nossa igreja a gente pratica a ceia, que daqui a pouco nós vamos cear lá atrás. Mas naquele tempo era como lá atrás, daqui a pouco o que vai acontecer. Naquele tempo não era um copinho e nem um pedacinho de pão que daqui a pouco você vai pegar, não, meu. Naquele tempo era comida mesmo. Era comida e bebida mesmo. É o que vai acontecer daqui a pouco lá. E muitos, quando participavam da Santa Ceia, participavam sem entendimento. E chegavam na celebração da Santa Ceia cheio de fome. E é por isso que o apóstolo vai tratar aqui a respeito das dissensões. Porque por causa dessa inobservância, eles chegavam cheios de fome e avançavam na comida, não aguentavam. Eu creio que nessa manhã, nesse início de tarde, você vai compreender a vontade de Deus, no sentido de que todos nós, independente da forma como você tem vivido, independente da forma como você tem agido ou pensado, essa mesa, a mesa que está aqui, você tem direito a participar dela. Não está atrelado a pecado, não está atrelado a circunstâncias. O que me coloca na condição de eu fazer parte dessa mesa, da mesa do Senhor, o primeiro requisito é que eu tenha Jesus Cristo como meu suficiente Salvador. O segundo requisito é, e isso está atrelado ao primeiro requisito, porque eu não tenho como reconhecer a morte de cruz sem aceitar Jesus Cristo. E isso é uma coisa atrelada a outra. Primeiro eu reconheço Jesus Cristo como meu Salvador. E automaticamente, ao reconhecer Jesus Cristo como meu Salvador, eu reconheço que Ele morreu na cruz. E esse é o fator primordial para que eu possa fazer parte da mesa do Senhor. A Bíblia diz, no verso de número 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Esse momento é um memorial. Esse momento é um momento que nós mantemos a vitória de cruz viva. Esse momento é um momento que nós mantemos através através do nosso reconhecimento, a morte de cruz viva dia após dia. Esse momento é um memorial. Esse momento não é um momento de julgamento. Esse momento é um momento de lembrar. Esse momento é um momento de celebrar a morte de cruz. Esse momento é um momento que eu apresento diante dos meus irmãos o meu reconhecimento que Jesus morreu pela minha vida, morreu por nós, para que nós hoje pudéssemos dizer que estamos salvos para a glória do Pai. E é por isso que Jesus disse: em memória de mim, ou seja, é manter a vitória da cruz em foco. A ceia, se você quiser, a ceia ela pode ser celebrada tanto na igreja, mas também como pode ser celebrada na sua casa.
momento que você está na sua casa, de repente você recebe uma visita, e você sente um momento especial, nada impede, porque o que agrada a Deus é você reconhecer. Esse reconhecimento não é uma vez por mês não, meus irmãos. Esse reconhecimento é um reconhecimento diário. Essa vitória, a vitória de cruz tem que ser algo diário. O requisito para que você possa cear é você verdadeiramente reconhecer a morte de Cristo e a sua ressurreição. Aí ele continua, semelhantemente, também depois de crer, depois de cear, aliás, tomou o cálice dizendo, esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes novamente, em memória de mim. Verso 26. Por quê? E esse porquê, ele aponta para uma continuidade. Esse porquê aponta para uma continuidade repetida, para uma continuação, ou seja, a celebração da Santa Ceia é algo que tem que ser contínuo na vida de um crente. Não é algo parado, não é algo estático, mas é uma continuidade. É de tempo em tempo, não é uma vez, mas é algo contínuo. E essa palavra porquê, ela aponta para isso. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Não é apenas crer, mas também é não esquecer. Porque você pode muito bem crer. A pessoa pode muito bem vir à igreja, receber uma palavra, aquilo tocou no coração dela, e ela creu. Ela creu que Jesus foi para o madeiro, morreu, ressuscitou pela vida dela. Mas pode ser que no minuto seguinte, num tempo seguinte, num período seguinte, aquilo que um dia ela creu, aquilo começa a esmorecer. Até um dia de chegar a apostasia, foi o que eu comentei aqui. Não basta apenas você crer, você precisa também não esquecer. E é por isso que Jesus diz, é um memorial. É que você torne isso sempre, traga isso sempre à memória, sempre à lembrança, a morte de cruz. Esse momento é um momento onde nós celebramos o motivo de nós estarmos aqui presentes. Esse momento não é um momento de julgamento, é muito além disso. Esse momento não é um momento onde o homem, ele vem para repreender, ele vem para dar, ele vem para colocar a situação, ele vem para colocar em posição. Não, esse momento é um momento de eu lembrar, esse momento é um momento de eu trazer a memória, esse momento é um momento de eu reconhecer aquilo que Jesus fez por mim. Aí ele continua no verso 27, porquanto qualquer que comer esse pão ou beber desse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue de Jesus. E esse verso 27 é o verso que traz a maior polêmica com relação à questão da Santa Ceia do Senhor. Por quê, pastor? Porque verdade é que nós somos acostumados com a meritocracia. E é por isso que muitos de nós, é por isso que o povo de Deus ainda tem a dificuldade de entender o que é a graça. Nós fomos formados através da meritocracia. Você estuda, meu filho, você estuda para que um dia você possa alcançar esse patamar aqui. Você vai fazer esse concurso, e se você estudar, você estudar bem,
você fazendo esse concurso, você vai alcançar isso que você tanto deseja. Meritocracia. Estudou, conquistou. Mas aqui não. Aqui é diferente. Aqui não se trata de meritocracia. E é por isso que esse verso 27 ele é tão polêmico. Porque quando chega nesse momento tão importante, eu que fui formado debaixo de meritocracia, eu quero passar que alguns merecem participar desse momento porque têm se comportado de uma forma coerente. Outros já não merecem. Outros já não merecem porque não têm se comportado, aos meus olhos, de forma coerente. Sendo que esse momento aqui não se trata de meritocracia. Esse momento se trata aqui, ó. Aqui, de reconhecimento. E é por isso que esse verso 27 é tão polêmico, que eu fiz questão de pegar desde lá do verso 17. Porque a palavra está se tratando sobre ceia. O que é ceia? Ceia é comida. Porque tinha um povo, no meio do povo, que estava participando de forma indigna. E que forma indigna é essa? Estavam chegando lá cheios de fome e a intenção era encher, a barriguinha. A intenção de alguns lá era somente encher a barriga. E se você participa desse momento aqui, no momento que você recebe o pão e recebe o suco, e não está nem aí, porque aconteceu há 2000 e poucos anos atrás, você está participando de forma indigna. Porque isso aqui, amados, não está atrelado a pecado. Eu torno a dizer, porque se isso aqui tivesse atrelado a pecado, Jesus tinha que descer, ministrar ceia para nós. Ou seja, na verdade, ninguém iria cear. Na verdade, ninguém ia cear. Porque se para quem fosse celebrar, não teria que ter pecado, para quem fosse receber também não. Porque aquele que levanta e diz, não, irmão, você não tem condição de tomar ceia. Para esse irmão dizer que o irmão não tem condição de tomar ceia, ele também tem que se abster do pecado. Se alguém se levantar dizendo, olha, irmão, você não pode tomar ceia porque eu estou te vendo que você está com problema assim. Mas esse que se levanta como alguém que determina, que julga, julgamento, o que é um julgamento do juiz? Está condenado a cumprir 2 anos. Isso é um julgamento. É uma palavra de ordem. É uma palavra de ordem. Então, aquele que se levanta, olha, o irmão ou a irmã tal não pode tomar a ceia disso, este que julga, este que determina também tem que ter ausência de pecado sobre a vida dele. Quantos estão entendendo? Digam amém. Então, por isso que eu fiz questão de vir desde o verso 10, para que a gente pudesse entender que havia uma dissensão no meio do povo. A Bíblia, ela auto se explica. Porque o que está se tratando aqui é a falta de compreensão do momento tão importante que era a celebração da ceia, da Santa Ceia. E é por isso que Jesus disse, em memória de mim, beba do cálice. Em memória. Aí ele continua dizendo, no 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão, beba desse cálice. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas, pastor, eu me examinei, eu vi que não tem condição de cear. É o verso 27 e 28, aliás. Que as pessoas se atêm. Irmão, você vai tomar ceia, você examina primeiro. Mas o mesmo que diz, para que o irmão se examine,
Se fosse dessa forma, ele também teria que se examinar. Porque, verdade é, pode ser que hoje eu não tenha cometido pecado, mas ontem, de repente, eu pensei em irmã, hoje eu ganhei um irmão. Se for por isso, eu não estou em condição de tomar ceia. O mesmo que manda o irmão se examinar, olha, meu irmão, se examine, hein? Ele também deveria se examinar. Se ele examina, você imagina? Nesse momento de celebrar a ceia, está todo mundo sentado, porque todo mundo tem pecado, eu também tenho pecado. Eu vou sentar aqui e nós vamos ficar olhando para a mesa, porque... olhando para a mesa. Meu irmão, vamos celebrar a morte de Cristo, mas infelizmente, junto com os irmãos, eu vou falar, infelizmente, meus irmãos, eu também tenho pecado, sabe? Vamos adorar a Deus, vamos celebrar a morte de cruz, mas infelizmente, eu também não posso celebrar a ceia para os irmãos, porque eu também tenho pecado, viu? Então vamos adorar o Senhor, mas a gente só vai ficar olhando a mesa. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E o que é esse examinar? Esse examinar é eu olhar para dentro de mim e ver se aquilo que um dia, que eu estava sentado nesse banco, me levantei minhas mãos, ajoelhei e acreditei e falou, Senhor, a partir de hoje a minha vida é tua, eu creio que tu morreu por mim. Esse examinar é ver se ainda dentro de mim, esse momento ainda está vivo. Esse examinar não é examinar para ver se eu tenho pecado. Porque nesse momento aqui o pecado não está em xeque. Nesse momento o pecado não está em xeque. O que está em xeque é se ainda existe dentro de mim e de ti a fé e a compreensão que um dia ele foi para o madeiro pela minha e pela tua vida. Mas infelizmente, por causa da meritocracia, alguns ou muitos ainda se colocam na condição ainda de sumo sacerdote, entende? Nós não vivemos mais nesse tempo, nesse período, mas muitos se colocam na condição de sumo sacerdote para determinar quem pode e quem não pode. Você pode. Você não pode. Sendo que esse sumo sacerdote que fazia a expiação do pecado, acabou. Nós falamos sobre isso hoje. Acabou. Hoje nós temos um sumo sacerdote perfeito. E para que eu tenha acesso à mesa, necessário é eu ter a chama viva ainda dentro de mim, de reconhecer que ele morreu pela minha vida. Então, nós precisamos lutar e trazer luz, trazer a verdade, porque, meu irmão, como eu já vi, gente triste, gente que quando chega um domingo de hoje, está ceia, o irmão não vai nem para a igreja com vergonha. Gente que esfria por causa da mesa do Senhor, olha que coisa absurda. Gente que esfria espiritualmente por causa da mesa do Senhor. Gente que vive o sonho de cear e acha que não pode cear porque o sumo sacerdote da igreja que está aqui diz, não, você pode, não, você não pode. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo, não entendendo o corpo de Cristo, não entendendo a igreja, não entendendo isso aqui. Quando eu pego o pão e quando eu pego o suco de uva aqui, sem entender o que está acontecendo, pego por pegar, pego por mera formalidade, eu não estou entendendo isso aqui, eu não estou entendendo o corpo de Cristo. Na verdade, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui dentro. Aí o verso de número 30 diz, por causa disso,
há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. É por isso que tem muitos irmãos que vivem em aflição. É por isso que tem muitos irmãos que têm uma morte prematura, uma morte espiritual prematura, por não compreender isso aqui. Não compreendem isso aqui. Não compreendem que a vontade do Senhor Jesus é que você esteja dia após dia relembrando, mantendo essa chama acesa, essa chama viva dentro de você, entende? Que Jesus morreu pela minha e pela tua vida. E o verso de número 31 responde o verso de número 27 e o verso de número 28. Porque todas as vezes que alguém trazer uma linha teológica dizendo que você tem que se examinar, você tem que examinar o seu pecado para tomar ceia, leia o verso de número 31. Errais, porque não conheceis as Escrituras. E a Bíblia, ela auto se explica. Olha o verso de número 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ou seja, se eu tenho a capacidade de me julgar a mim mesmo, se eu tenho a capacidade de dizer, não, eu não posso tomar ceia por causa do meu pecado, eu não preciso passar amanhã pelo crivo do justo juiz. Estão entendendo? Digam amém. O próprio texto, ele auto se explica. Se eu me julgo dizendo, não, eu sou incapaz de tomar a ceia do Senhor por causa do meu pecado, eu já dei uma ordem, eu já determinei, eu já julguei, eu já me julguei, então não preciso passar amanhã pelo justo juiz, porque eu já me coloquei na condição de juiz. Então, que os irmãos verdadeiramente compreendam e lancem por terra aquilo que de muita gente ouve lá atrás. Tem um ditado que vai dizer que quem conta um ponto, aumenta um ponto, e muitas das vezes, uma mentira de tantas vezes falada, ela se torna verdade. E eu não quero nem tratar como uma mentira, mas na verdade uma falta de compreensão bíblica, dita por muitas vezes, ela acaba se tornando uma verdade. Quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais um pelos outros. Você vê que o assunto aqui era refeição. Eles se juntavam, como nós estaremos daqui a pouco lá atrás, para celebrar a ceia comendo. Mas tinha alguns que chegavam tanto cheios de fome, que tem gente que é assim, né? Que às vezes você conhece a pessoa na hora da comida. Conhece a pessoa na hora da comida. Tem gente que não aguenta. Tem gente que é um lorde, mas quando chega na hora da comida, ele se entrega, né? E a Bíblia está dizendo que aqui, nesse momento aqui, tinha uns que não aguentava esperar nem para a oração. Meus irmãos, vamos orar e adorar e agradecer ao Senhor Jesus, porque Ele entregou a sua vida por nós. Quando olhava, tinha irmão aqui, ó, já com a mão na coxa de galinha, já aqui, ó, já comendo. Que isso, irmão? Espera aí, cara. Pô, não, pô, que eu vim cheio de fome. Espera aí, meu irmão, tu não está entendendo isso, não vê aqui. Você não está entendendo isso. 34. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Agora vê. Aí aqui no verso de número 27, fala, indignamente será do corpo de sangue de Cristo. Aí vem, examine-se, pois, ao homem assim mesmo, assim como do pão, beba desse cálice. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Aí no verso 34, o que ele fala? Mas se algum tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para o quê? Para o quê? Para a condenação. Quanto a demais coisa, ordená-la-eis quando for ter convosco.
Você vê que o sentido aqui não está atrelado ao pecado de ninguém. A questão aqui é a falta do entendimento, do momento. Meu irmão, se tu veio para cá e não está entendendo o que vai acontecer agora, come em casa, meu irmão, enche a barriga em casa. Come, volta num outro momento, num outro período. Porque se tu vem para cá só para encher a barriga, no momento que acima de tudo é espiritual, porque a gente está celebrando a morte de cruz e a ressurreição, meu irmão, tu tá comendo para tua condenação. O que está em xeque aqui é o discernimento, não é o pecado de ninguém. Não é o pecado de ninguém. Se você for ler João 6, vai em João 6, eu vou terminar agora. João no capítulo de número 6. Vou te dar um contexto também. Para que nessa manhã, nessa tarde, aqui na comunidade evangélica Betel, essa questão caia por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqui ninguém cabresta ninguém, aqui ninguém é juiz de ninguém, aqui ninguém tem, aqui é Bíblia. Aqui é Bíblia. Aqui a gente faz a vontade de Deus. João capítulo de número 6, no verso, quer ver? Vamos a partir do verso 26, eu vou ler rapidamente só para que você entenda. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhe, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazeis tu, para que vejamos e criemos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vos me viste, e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhe, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, e este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida.
Os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der, a minha carne, e o que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse, preste atenção, na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Essa é a vontade de Deus para mim e para a tua vida. Se alguém viu alguma tratativa aqui, se alguém viu alguma condição aqui para cear referente a pecado, que me mostre na Bíblia. Porque a vontade de Deus é que nós participemos da mesa dele, para que nós tenhamos vida eterna. E é por isso que eu falei da apostasia. Porque quem deixa de crer na morte de cruz, automaticamente também já não toma mais ceia. É por isso que eu disse a respeito de uma vez salvo, salvo para sempre. Eu não quero entrar novamente nessa discussão, mas é por isso que eu disse que eu creio que a pessoa perde a salvação quando ela deixa de crer na morte de cruz. Porque quando ela deixa de crer na morte de cruz, ela não ceia mais. E se ela não ceia mais, ela não tem vida eterna. E é o que o Senhor Jesus está dizendo para mim e para ti. Não está atrelado a pecado. Amém? Quantos concordam com essa palavra, digam amém. Quantos concordam com essa palavra, digam glórias a Deus. Por isso se coloca de pé em nome de Jesus. É chegado o momento onde nós iremos celebrar em família a Santa Ceia do Senhor. Eu quero chamar os oficiais da casa para que me ajudem aqui. Aleluia. Essa letra
Senhor, te apresentamos este pão, que a partir de agora, meu Deus, consagrado a Ti, representa o Teu corpo. Que a partir do momento, Senhor, que nós viermos comer do Teu pão, que é a carne, o Teu corpo, nós venhamos, Senhor, receber mais e mais da Tua essência. Que o nosso espírito venha ser curado, que enfermidades venham ser expelidas pelo poder do Teu santo nome, pelo poder do Teu corpo, que venha fazer um diferencial. Como o Teu servo falou, meu Deus, é hora, Senhor, de estarmos ligados em Ti, que todo o pecado que o homem muitas vezes nos aponta, venha ser, Senhor, neste momento, limpo, pelo poder da comunhão que vamos ter diante de Ti. O véu se rasgou, meu Pai. O livre acesso nós temos neste momento. A partir do momento que recebemos a Tua carne, o Teu corpo, que o Senhor venha fazer uma limpeza espiritual e que nós, Senhor, realmente venhamos ser renovados pelo poder do Teu corpo e da Tua carne. É o que nós pedimos e já Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, queremos te dar graças, te render louvores, ó Deus, por esse cálice de suco que representa o Seu sangue. Seu sangue carmesim que foi derramado na cruz do Calvário, em perdão pelos nossos pecados, ó Deus. Deus, obrigado por estarmos aqui nesta manhã, nesse dia, reunidos, ó Pai, em memória de Ti, ó Deus. Nós iremos cear, ó Deus. Nós comeremos o Seu corpo, beberemos o Seu sangue. Muito obrigado, Senhor. E que em nome de Jesus, não só hoje, mas para todo sempre, que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, deixar, ó Pai, esse sentimento, esse amor, isso tudo que o Senhor fez por nós, que nós possamos, ó Pai, estarmos sempre lembrando, ó Deus, desse momento, dessa crucificação, dessa morte, do Teu corpo, ó Pai, do Teu sangue, em nome de Jesus, ó Deus, nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo. Amém.
desceu do céu. Pão que veio para te libertar do mundo cativo que eu e você vivíamos. Hoje é dia de celebrar a liberdade que o Pai nos proporcionou através da morte de cruz. Por isso seja adorado, Pai. Por isso nós te celebramos, Pai amado, nessa manhã, nesta tarde. Porque nós entendemos a liberdade que Tu nos deste, Senhor. Tu nos tiraste, Senhor amado, da escravidão, da lamaçal do pecado, Pai. E é por isso que nesta manhã, nesta tarde, nós declaramos a liberdade, Senhor, em Ti. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos o pão. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo: esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Esse cálice é a nova aliança onde nós reatamos nesta manhã, nesta tarde contigo, Pai. É através desse cálice onde o Senhor nos renova, nos purifica, que através desse cálice as nossas correntes sanguíneas sejam visitadas por Ti. Nossos nervos, aonde houver todo e qualquer tipo de enfermidade, nessa manhã, Senhor, ao renovarmos, ó Pai, esta aliança contigo, nós te damos liberdade, Pai, através do nosso reconhecimento e gratidão.
nossas vidas. Mas todas as vezes que beberdes em memória de mim. Tomamos o cálice. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Maranata, 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 Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, louvor a quem é de direito, porque tu és santo, tu és santo, tu és santo, 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 santo. Tu és santo, Senhor. Aleluia. Pai, nós te agradecemos, Senhor amado, pela tua presença em nosso meio, Pai. Obrigado, Senhor, por essa manhã maravilhosa, Pai. Obrigado, meu Pai, pelo renovo, Senhor amado, espiritual, Senhor, que tu nos proporciona, Pai, nesta manhã, no início dessa tarde, Pai. Que nós possamos, Senhor amado, ser, Pai, conforme a tua palavra te diz, Senhor. Que nós sejamos sal da terra e luz desse mundo, para que o teu nome seja glorificado entre as nações. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Que esse culto se estenda, Pai, no momento que nós estivermos, Pai, ali no anexo da tua igreja, Senhor, em comunhão com os nossos irmãos, em adoração no momento que nós estivermos ali, ceando também em tua presença, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado. Essa é a nossa oração, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Digam amém. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Estenda suas mãos na forma de receber a bênção apostólica. E com o grande amor de Deus, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus estejam conosco hoje, amanhã, durante toda essa semana, durante todo esse mês e até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqueles que creem digam amém. Aplaudam o Senhor mais uma vez. Está terminado o nosso culto.